Olá pessoal, tudo certo? Professora Giovana com vocês para falar um pouquinho sobre o momento após a análise estatística, como que vocês vão estar interpretando a saída do programa estatístico e construindo as tabelas de vocês. Vamos lá? Então, inicialmente, trazendo para vocês o sumário da nossa aula, análise dos dados do SPSS e organização das tabelas, análise descritiva, análise bivariada e a organização do capítulo resultados do TCC. Os objetivos de aprendizagem da presente aula: extrair os resultados do relatório do SPSS e organizar os resultados em tabelas e gráficos segundo os objetivos específicos do estudo. Fazendo aqui, uma breve revisão sobre as etapas que a gente teve durante esse processo e que vocês ainda vão seguir durante o TCC 3, né? Etapas para analisar e interpretar os resultados de vocês. Então, vocês alimentaram o banco de dados Excel com as informações em forma numérica durante o TCC 2, realizaram a coleta e formataram o banco de dados de vocês. Agora, nesse momento, junto ou com o auxílio do professor epidemiologista do núcleo ou do professor orientador de vocês, vocês vão estar fazendo a análise descritiva e bivariada dos dados, quem fizer com a gente pelo SPSS. Após fazerem essa análise, vocês vão fazer a extração dos resultados do relatório. Então, tá aqui a grande importância dessa aula que eu estou iniciando agora, né? Vocês saberem o que vocês têm que extrair de informação dessa análise, desse documento que vai ser gerado após a análise dos dados. Nesse meio tempo entre TCC 2 e 3, fase final de TCC 2, início de TCC 3, vocês vão estar organizando os resultados em tabelas e gráficos segundo os objetivos específicos do estudo de vocês. E no TCC 3, vocês vão estar transformando tudo isso em um artigo, então fazendo a descrição desses resultados que estão organizados em tabelas e gráficos e a discussão desses resultados, né, com o auxílio do professor orientador de vocês, certo? Então, vamos começar falando aqui do estudo transversal. Essa é a cara que vocês vão ter lá na saída do SPSS, né? O SPSS traz o nome que vocês colocaram na variável aqui em cima dessa caixinha da frequência, a tabela de frequência, e aqui vai estar trazendo, né, o que vocês utilizaram como masculino e feminino. Então, na maioria das vezes vai estar 1 e 2 aqui nessa caixinha, tá? Como que a gente faz para verificar quais as informações que têm que ser levadas para as nossas tabelas? Quando a gente fala em análise descritiva de variáveis categóricas, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, como sexo e obesidade, sim e não, né? A gente vai pegar a informação relacionada à frequência, que nada mais é do que o número de indivíduos, então o N, e o percentual válido, tá? Trazendo aqui quantos daqueles que têm resposta correspondem ao 100% de vocês. Quando a gente compara essa caixinha aqui, percentual e percentual válido, a gente vê que é a mesma coisa. Mas quando a gente compara essa aqui de baixo, ó, percentual e percentual válido, a gente entende por que a gente precisa utilizar o percentual válido. Para algumas variáveis de vocês, vocês vão ter indivíduos que não têm a informação sobre aquela variável, que são determinados os missings, né? Sem informação, tá? Então, esses missings, eles são contabilizados quando a gente fala no percentual.
mas eles não são contabilizados quando a gente fala em percentual válido. Por quê? Porque o percentual válido ele vai estar sendo estabelecido apenas em relação àqueles indivíduos que têm a informação sobre a variável, tá? Claro que aqui, gente, isso é uma informação que vocês, junto com o epidemiologista, vão estar passando ao programa para que ele entenda que isso é um missing, tá? Então, só deixando claro o porquê de vocês estarem trabalhando com percentual válido. Como que eu levo essas informações, então, para minha tabela? Um estudo transversal, uma tabela de descrição, né, uma tabela descritiva, normalmente ela vai ter essa cara aqui, aonde a gente traz a variável com as categorizações, o N, o número de indivíduos, e o percentual válido, tá? O que é importante lembrar nesse momento onde a gente está falando em iniciar, né, a organização desses resultados e iniciar a construção de tabelas de gráficos. É importante que a gente lembre que toda tabela, toda figura, né, toda informação gráfica que a gente tem como resultado de um estudo, ela precisa ser autoexplicativa. O que quer dizer isso? Que ao eu olhar, eu fazer a leitura de uma tabela, de uma imagem, de um gráfico, de um artigo, eu preciso ter todas as informações necessárias para compreender aquelas informações naquela tabela, tá? Então, o título da tabela, ele tem que ser completo. Olha só, características sociodemográficas e clínicas da população. De onde? Da região sul do Brasil, Banco Vigitel, 2013. Aqui eu tenho quais são as variáveis, o número de indivíduos e o percentual. Caso eu utilize algum tipo de simbologia, de abreviatura na minha tabela, que não é o ideal, mas pode acontecer, isso vai ter que estar aqui na legenda, né? Deixemos claro que, como a gente está falando de uma tabela que expressa características sociodemográficas e clínicas, aqui é só o início da tabela, só para demonstrar para vocês, né? Essa tabela vai ser composta por outras variáveis relacionadas à sociodemografia e variáveis clínicas, certo? Ainda em relação à variável descritiva de um estudo transversal, quando a gente fala em variáveis quantitativas, o que a gente vai estar utilizando? Medidas de tendência central, média, mediana, e a variabilidade, desvio padrão, mínimo e máximo. O que vai definir se eu vou estar utilizando média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo? Normalmente, o que define isso é a distribuição dessa variável, né, em relação à população. Se eu tenho uma distribuição normal, eu vou estar utilizando média, desvio padrão. Se eu tenho uma distribuição não normal, mediana, mínimo e máximo, ou média, mínimo e máximo, tá? Uma forma rápida da gente verificar isso é que o desvio padrão, ele não deve ser mais do que a metade da média, tá? Se o desvio padrão ultrapassar o valor da metade da média, já é um indicativo que, se eu for usar a média, a melhor forma de acompanhamento é mínimo e máximo, tá? Mas vocês vão estar vendo diferentes formas sendo utilizadas aí em artigos, certo? Análise bivariada. Eu vou ter a formação de uma tabelinha 2x2, onde eu tenho aqui o meu desfecho, obesidade, e aqui a variável que eu estou associando a ela, tá? Então, quais são as informações que eu vou levar para minha tabela? N percentual de obesos no sexo masculino, no sexo feminino, de não obesos no sexo masculino, no sexo feminino.
Lembrando que, por tratar-se de um estudo transversal, o 100% da minha população vai estar sempre fechando na linha, tá? Então, peguei essas informações, vou observar o valor de P para que quadrado de Pearson. Vou utilizar Fisher quando em uma das minhas 4 casas eu tiver menos que 5 indivíduos ou a soma das 4 casas for menor que 20 indivíduos. Para estudo transversal, a minha estimativa de risco, ou seja, a minha razão de prevalência, é estabelecida pelo segundo valor dessa tabela, que é para acompanhamento de obesidade 1, né? Ou seja, a posição da obesidade no cálculo dessa medida de magnitude, ela tá aqui no 1, certo? Como que fica a tabela para uma análise bivariada de estudo transversal? Então, fatores sociodemográficos associados à obesidade na região sul do Brasil, Vigitel 2013, lembrando da importância de eu estar trabalhando com um título completo para que o leitor entenda, a partir exclusivamente da minha tabela, o que eu estou falando, né? E aqui vai estar a minha tabela. Então, eu tenho a variável, sexo, as categorias dessa variável, e eu vou estar trazendo para o desfecho, presença e ausência de obesidade, o número de indivíduos e o percentual, ou seja, a distribuição desse desfecho para as diferentes variáveis que eu estou estudando. Sexo masculino e feminino, para faixa etária A, B e C, e assim sucessivamente, tá? A razão de prevalência que vocês identificaram aqui, com o intervalo de confiança, vai estar sendo trazida para a nossa tabela desta forma, né? E aqui, finalizando com o valor de P, que vai identificar se a gente tem ou não significância estatística nessa relação, nessa comparação, né? Ser do sexo masculino é mais frequente menos frequente entre os obesos, né? Mas isso não traz uma diferença estatística, certo? Para um estudo caso controle, o que a gente observa? Lembrando, estudos caso controle, a gente não faz a priori, né, uma análise descritiva. Então, a gente já inicia a análise dos dados pela análise bivariada, aonde a gente vai encontrar o quê? A mesma distribuição entre variável dependente e a variável de exposição. N percentual das 4 possibilidades. O que muda em relação ao estudo transversal é que para o estudo caso-controle eu vou fechar os 100% da minha população entre casos e entre controles. Então, somando o total de casos, eu tenho 100% dos casos, somando o total dos controles, 100% dos controles. O valor de P segue a mesma regra, né? Na maioria das vezes, vocês vão estar buscando o valor do quadrado de Pearson para 2 vias. Vão utilizar o Fisher quando tiver menos que 5 indivíduos em uma das 4 casinhas da tabelinha 2x2, ou quando a soma de indivíduos for menor do que 20, certo? A estimativa de risco é o odds ratio, que é a primeira possibilidade que aparece nessa tabela, acompanhada do intervalo de confiança de 95%. E a nossa tabela, ela vai ter a mesma cara. Ó, gente, aqui tem um errinho, que é odds ratio, tá? Não é razão de prevalência. Eu copiei lá, modifiquei as informações e não mudei. Então, aqui eu vou ter
desfecho, né, casos e controles em relação à variável que eu estou estudando, N percentual, a distribuição em relação a casos e controles, aqui o odds ratio, com o intervalo de confiança, e o valor de P. No estudo de tendência temporal, isso já é um pouquinho diferente, a saída do SPSS ela traz informações um pouquinho diferentes, e a gente vai estar avaliando o R quadrado, valor de P, beta e, em alguns casos, quando solicitado, o intervalo de confiança. O R vai estar demonstrando a relação que eu tenho entre a passagem do tempo e a variação da taxa. O R quadrado, o quanto a passagem do tempo justifica a variabilidade da minha taxa. O valor de P, a significância, né? Se eu tenho ou não significância nessa variação, nesse comportamento temporal que está sendo estudado. E o beta, a variação média anual, certo? Como que a gente leva essa informação? A gente pode estar trabalhando com um gráfico, por exemplo, tendência temporal da prevalência de diabetes mellitus na região do sul do Brasil entre 2006 e 2014. Eu trago uma representação gráfica do comportamento durante os anos e trago a informação de beta e P, certo? Então, lembrando, gente, que a extração e organização desses resultados em tabelas e gráficos, sempre seguindo o objetivo específico do estudo, é muito importante, né? E é muito importante que vocês façam isso logo em seguida de vocês terem rodado a análise estatística. Por quê? Porque isso está fresco na cabeça de vocês, vocês acabaram de discutir com o epidemiologista ou com o orientador de vocês vão ter maior facilidade de identificar as informações, de transformar isso em tabelas, né? E ainda, com tudo isso tabulado, vocês podem discutir essas informações com o orientador e com os coautores. Por quê? Porque no TCC3 vocês vão precisar direcionar a construção do artigo. Então, vocês vão estar ganhando tempo, deixando tudo pronto, deixando tudo direcionado. A partir do momento que vocês têm a análise pronta, que a análise foi rodada, vocês conseguem também já buscar artigos que estejam relacionados aos resultados de vocês, né? A significância ou não significância, a associação ou não associação. Certo, gente? Qualquer dúvida, entrem em contato, não esqueçam, marquem, agendem comigo e com a professora Franciele, ou já deixem marcado com o professor orientador de vocês para realizar a análise estatística dos dados. Um abraço, até mais!